Olá, quinto ano, vamos dar início à nossa aula de hoje, segunda-feira, né? Começamos. Então, aí vocês vão pegar o que? O livro de vocês, vão colocar na página 121, onde tem o que? Um texto. Nós vamos fazer o que? Um estudo do texto. Aí tem Índios do Brasil, alimentação e culinária. Aí tem os primeiros habitantes do Brasil utilizavam como a natureza e a floresta. Ele oferecia o quê? Alimentavam-se basicamente de quê? De mandioca, macaxeira, aipim, milho, carne de caça, peixe, raízes, frutas silvestres, palmito, castanha, cocos de palmeira e algumas folhas. Então tudo isso era a alimentação dos índios. Esse costume pendura-se até hoje com os índios que não têm muito contato com os humanos, os brancos, né? Com os homens brancos, que conseguem dessa forma preservar melhor a sua cultura. Existe atualmente mais de 200 grupos indígenas conhecidos no território brasileiro, cada um com seus hábitos alimentares, preferências gastronômicas e alimentos que não conseguem ingerir, iguarias. Para alguns são alimentos repulsivos, para outros. Para muitos deles, a mandioca é a base da alimentação, sendo o milho também importante para muitos tribos. Alguns, como os timbiras do Tocantins, no Maranhão, e os na Chicária de Rondônia, coletam alimentos disponíveis na natureza. Se dedicam muito às plantações, ao contrário dos caipós do Mato Grosso, do Paraná, que possui grandes roças, contando exclusivamente com os especialistas para avaliar o local do melhor solo para suas culturas agrícolas nas aldeias. Há grupos que consomem carne de animais como antas e jabutis, caso os índios caipós que preferem carnes gordas e os que se alimentam mais de peixe e carne de macaco, como são da região do Alto Xingu. Além da farinha de mandioca, também fazem parte da culinária tradicional dos índios outros tipos de farinha, como a de peixe seco, inhame, que é o cará, amendoim e banana. Assim como as culturas agrícolas entre os indígenas, brasileiros que preparam comida também é uma atividade exclusiva de mulheres. Há uma grande quantidade de alimentos de origem indígena, assim como a forma de preparo e de consumida que foram assimilando para a cultura brasileira, entre quais pode ser destacado o uso da farinha de mandioca em beijus, tapioca e no pirão, alimentos cozidos ou assados em folha de bananeira, comidas de milho, e a paçoca, uma espécie de farinha feita com peixe ou carne pilados em farinha. Então, esse é o texto que fala sobre o quê? A culinária dos índios, como eles vivem nas aldeias, nas matas deles. Então, lá na outra página, na 122, tem um estudo do texto. Aí tem: alguns povos indígenas ainda consomem os mesmos alimentos que os primeiros habitantes do Brasil. Escrevam quais são esses alimentos. Aí tem o 2. Relê o texto e relaciona os povos indígenas, timbiras e nachucalhas, caipós, tribos de Alto Xingu. Aí tem: consomem peixe e carnes de macaco, coletam alimentos na floresta ou comem antas e jabuti. Aí você vai dizer que tipos de índio que faz esse tipo de alimentação. Aí tem: no último parágrafo do texto, são relacionados alguns alimentos de origem indígena que foram assimilados pela cultura brasileira. Faça uma pesquisa para encontrar outros tipos de origem indígena que foram incorporados ao nosso dia a dia. Então aí é pessoal, cada um vai fazer a sua. Aí tem outro assuntozinho que tem o objeto direto. Marquinhos joga bola. Então, Marquinhos aqui é quem? É o sujeito. Joga bola é quem? É o predicado. Aí tem: joga é a parte mais importante do predicado. Por quê? Porque é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Marquinhos joga o quê? Marquinhos joga o quê? Ele joga bola. Então, bola é o quê? É o complemento do verbo jogar, usar sem preposição. É um objeto direto. O objeto direto é o complemento que vem junto ao verbo, sem preposição.
esse verbo é um verbo transitivo direto. Já os objetivos indiretos, aí tem Marquinhos gosta de futebol. Marquinhos aí é quem? É o sujeito. Gosta de futebol é quem? É o predicado. Então, Marquinhos aqui. Marquinhos. Aqui é o que? É o sujeito. Aí gosta de futebol. É o que? É o predicado, não é? É o predicado. Aí tem assim. Gosta é a parte mais importante do predicado. É o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de complemento. Marquinhos gosta de quê? De futebol. Aí tem gosta de futebol é o quê? É o objetivo indireto, não é? É o objetivo indireto. Aí tem o objetivo indireto é o complemento que vem ligando ao verbo por preposição. É um verbo transitivo indireto. Para conhecer o objetivo direto, faz-se uma pergunta ao verbo o que e quem. Para conhecer o objetivo indireto, faz-se ao verbo uma dessas perguntas, entre outras. De que, de quem, a quem, em que e em quem. Aí tem, ó, lá do outro lado da página tem a atividadezinha falando sobre o quê? O objetivo direto e o objetivo indireto. Aí tem, complete as frases com o objetivo direto. Aí tem, as mulheres encontraram. Você vai dar um objetivo direto a ela. Aí tem, o garoto conheceu. O público verá. Então, aí nessas três frases, você vai dar o objetivo direto para completar o quê? Para completar a frase. Aí tem, complete as frases com objetivo indireto. Aí tem, eu preciso. João gosta. Sempre acreditei. Então, aqui é tudo pessoal. Você vai dar a sua resposta. Eu preciso de quê? Eu gosto de quê? Sempre acreditei em quê? Então, é isso que você vai completar essas frases. No 3, você vai só sublinhar o objetivo direto. Aí tem, comprei um caderno novo. Onde é que está o objetivo indireto aí? Rasgamos alguns papéis velhos. Paulo fotografou nossa casa. Então, aí você vai só sublinhar o objetivo direto. Já o 4, você vai circular o objetivo indireto. Aí tem, escreverei a Paulo na próxima semana. Quem é o objetivo indireto aí? Luiz devolveu o caderno a Pedro. Gosto muito de laranja. Onde é que está o objetivo indireto aí? Aí tem, sublinha os predicados. O chefe elogiou os funcionários. O carro quebrou. Marina levou o almanaque. Então, o chefe aí é quem? É o sujeito. Aí tem, ele elogiou os funcionários, é quem? O predicado. Então, aí você vai só o quê? A só sublinhar quem? Os predicados de cada quê? De cada oração, não é? Isso no 5. O outro você vai só circular o objetivo indireto. O outro também você vai sublinhar o objetivo direto. E o 1 e o 2 você vai dar o quê? Vai dar complemento à frase com o objetivo direto e com um objetivo indireto. Isso na página 123. E na página 122 você vai fazer de acordo com o texto, não é? É o estudo do texto que você vai dar sequência a esse estudo do texto, ó. Então, o texto é na página 121, onde tem índios do Brasil, alimentação e culinária. Então, você vai ler o texto todinho de novo e vai responder as perguntas de quê? Do estudo do texto, da página 122. E na página 121, qualquer dúvida, só é dar uma olhadinha aqui, onde tem a explicação de quê? De objeto direto e objeto indireto. Quando vem o quê? O sujeito, que aqui é quem? Marquinhos, né? Só é um.
Gosto de futebol. Então, aqui, marquem aqui um sujeito, predicado é quem? Gosta de futebol. Então, a nossa tarefa de hoje foi na página 122 e 123. Lembrando que o texto na página 121. Daqui a pouco, gente, nós voltamos com nossa aula de matemática. Tchau. Então, dando continuidade à nossa aula de matemática, vamos pegar o livro e vamos lá para a página 226, onde tem, ó, operação com décimos, que é ó, a adição. Então, nós vamos somar agora. Aí tem, ó, observe um exemplo da adição com números de forma decimais. Então, números decimais são aqueles que não são separados por vírgula. Então, tem que ser o quê? Número abaixo de número, ó. Só tá, ó, número abaixo de número, ó. Ó, número abaixo de número e vírgula abaixo de vírgula. Por exemplo, se não tem um número assim, ó, por exemplo, eu tenho assim, ó. Se eu tenho esse número aqui e aqui eu não tenho um número, eu vou completar com quem? Com zero, não é? Eu completo com zero. Aí tem, ó. Para adicionar números decimais, escrevemos nas ordens decimais uma sobre a outra, de modo que as vírgulas fiquem embaixo da outra vírgula. Somamos da mesma forma que fazemos com que os números naturais. Colocamos a vírgula no total na mesma direção da vírgula das parcelas. Se um dos terços tiver um número de ordem decimal menor, completamos essa ordem com zero. Foi isso que eu fiz aqui. Completei. Então, aqui está a continha é armada, um número abaixo de número, tem vários exemplos, ou como está faltando um número, então foi acrescentado o quê? Foi acrescentado zero. Então, tem vários jeitos de vocês aí identificar. Aí, no 1 tem assim, ó. Calcule no caderno as operações a seguir e escreva só o resultado. Então, vocês podem armar a continha no caderno e aqui você vai colocar só o resultado. Lembrando que o quê? Número abaixo de número, quando o número não tem casinha, você acrescenta o quê? O número zero. Então, a letra A, a letra B, a C, a D, a E e a F. Isso é a adição, né? Somando. Aí lá do outro lado, na página 227, aí tem assim. Então, ó, iguale-se às casas decimais das operações a seguir e calcule. Então, ó, a nossa tarefa, gente, só vai ser até esse 2 aqui, ó. Que aqui, não, vou dar sequência. Vou dar sequência que ainda é adição. Vou dar sequência a esses probleminhas também. Então, aqui vocês, as continhas já estão armadas. Mas vocês podem reparar que tem casinha que está faltando número. Então, quando as casas está faltando número, a gente faz o quê? Acrescenta o quê? Acrescenta zero, né? Então, as casinhas que estão armadas, que estão faltando o quê? Algum número você vai acrescentar zero e vai somar. Aí tem os probleminhas. Então, isso é a letra A, B, A, C, A, D, A, E e a F. Aos probleminhas tem: João comprou na segunda-feira 4,5 quilos de lentilha para preparar e servir em seu restaurante. Na quinta-feira da mesma semana, ele comprou 5,70 quilos. Quantos quilos de lentilha João comprou nessa semana? Então, aí você vai fazer a soma de quê? De 4,50 e 5,70. Vai somar, lembrando de armar o quê? Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Aí tem o quê? O número 2. Ana bebeu 2, copos de suco de maçã. Bia bebeu 3 copos de suco. Luciana bebeu 3,2 copos. Quantos copos de suco as 3 beberam? Lembrando que aí Bia só bebeu 3, então você vai ter que acrescentar o quê? Número 0 na hora que for armar a continha. Aí quanto as 3 beberam junto? Aí tem o 3. Felipe deu 0,6 de uma barra de chocolate a Gustavo e 0,4 a Pedro. Calcule quantos de chocolate os dois receberam. Então, você também vai somar.
0,6 e 0,4. Lembrando que o que, gente? Número abaixo de número para poder o que? A continha ficar certa. Aí tem, Joyce usou 1,2 metros de tecido para fazer uma saia. No dia seguinte, ela fez outra saia e levou 1,5. Depois, fez mais outra saia e levou 1,7. Quantos de tecido Joyce levou nas 3 saias? Então, aí você também vai fazer o quê? A soma desses números para saber quanto ela gastou de quê? De tecido nas 3 saias. Então, aí, lembrando que o quê? Número abaixo de número, ó, vírgula abaixo de vírgula. Aqui também, no resultado, quando somar, o número vai ficar abaixo de número e a vírgula abaixo de vírgula. Tanto isso na adição, na subtração, viu, gente? Então, vocês lembrando que a nossa tarefa de matemática foi na página 226. A primeira vai ser o quê? Você vai resolver. Vai só colocar o resultado, assim, mas para isso você vai ter que o quê? Que armar as continhas num caderno, numa folhinha e colocar o resultado. Olhe e preste atenção que tem continha aqui. Tem menos número do que os outros. Então, quando tem menos casinha, você acrescenta 0. Isso no 1. O 2 já está, as continhas já estão armadas. Mas você lembra que tem casinha que está faltando. Então, você vai acrescentar o quê? Número 0. Aí tem o 1, o 2, o 3 e o 4, que são probleminhas de quê? Da adição. Isso foi nossa tarefa de hoje. Então, vocês tenham uma boa tarde e até amanhã. Tchau.